Eu só estou aguardando o Wesley. Vamos ver se agora o meu áudio funciona. Olá. Eu já te mandei um convite, Wesley, se puder aceitar. Só estamos aguardando o Dr. Wesley. Peraí, vamos ver. Tá conectando. Olá, Wesley, tá me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Alto e bom som. Que bom, eu também estou lhe ouvindo, maravilha. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Wesley, eu vou fazer só uma introdução protocolar e depois eu já passo para ti a palavra, tá bem? Ok. Vamos lá aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com os ouvintes. Perdão pelo tempo um pouco perdido em razão dessa vez foi a minha conexão, meu áudio não estava bom. Mas vamos dar início à nossa live. Essa live tem por organização do Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que tem por coordenadora a sua diretora, a doutora Alice Greck, e eu como diretor adjunto do departamento. Nosso grupo também é composto por profissionais e colegas de gabarito, como o Dr. José Francisco Meix, Lauri Koch, Mariana Koch, Nelson Fenstecerfer, Graziela Moraes, Cristiano Barofaldi, Ana Paula Dal Bosco e Cristiane Neri, que faço aqui as minhas homenagens. Hoje teremos como convidado o professor Wesley Rocha, que já homenageio em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, que é a nossa presidente. Agradeço a participação, agradeço a ter aceitado o nosso convite e tirar um pouquinho do seu tempo para participar da nossa live. O tema que será abordado hoje é a aplicação das recentes decisões do STF sobre contribuições previdenciárias no CARF. Mas antes de passar a leitura do mini currículo do Dr. Wesley e passar-lhe a palavra, eu gostaria de informar aos senhores que todas essas atividades que o IARGS realiza, todas as lives, cursos e eventos em geral, são disponibilizados, veiculados pelas nossas plataformas digitais, a exemplo do site, blog, canal do YouTube, Instagram e Facebook. Tá? Então, passando a leitura do mini currículo do Dr. Wesley, selecionamos algumas principais atividades a título de apresentação do nosso convidado. O Dr. Wesley Rocha é conselheiro titular do CARF, presidente da subcomissão da reforma tributária da OAB Distrito Federal, mestrando em Direito pelo IDP, especialista em planejamento tributário pela UNB e graduado pela Universidade Federal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, Dr. Wesley, sem maiores delongas, eu já passo a palavra para o senhor. A gente combina mais ou menos em torno de 30 a 40 minutos. O senhor pode fazer a sua explanação, depois passamos para eventuais perguntas e colaborações. Dr. Wesley. Ok, doutor Roberto. Uma satisfação estar novamente com vocês aqui no IARGS. Cumprimento a presidente Anitta, cumprimento aí o professor Roberto, que incentiva e contribui e colabora aí com a expansão do conhecimento na área tributária, que estamos vendo aí diversos temas na área tributária sendo tratados aí pelo STF e também sobre a reforma tributária. Então, a pauta tributária tá quente, né? Estava vendo aqui que nós tivemos 37 decisões aí no âmbito dos tribunais superiores, né? Na matéria tributária. E hoje nós vamos bater um papo aqui, Roberto, sobre as aplicabilidades, né, das decisões do STF. Separei
4 decisões, tá? Então, vamos comentar rapidamente aqui sobre o fato gerador das contribuições, a aplicabilidade dos precedentes, né, em consonância com o RICARF e o PAF, e os temas que eu selecionei foram aqui as trade companies, as imunidades nas exportações, entidades beneficentes, que são as filantrópicas, né, são as imunidades também, salário maternidade e terço constitucional de férias. Foram alguns mais recentes e polêmicas decisões que foram tidas, né, pelo STF. Lembro que o nosso bate-papo aqui, ele se dá no âmbito da produção didática, científica, técnica, e não tem uma abordagem que expressa exatamente as opiniões de conselheiros ou do próprio tribunal, né, do CARF. Importante separar isso para que nós tenhamos assim uma visão do que a gente vai abordar. E a minha ideia, Roberto, é ser bem prático, tá? Que eu acho que os colegas que vão entrando aí, ou que vão acompanhando, e que nós vamos ter a oportunidade aí de disponibilizar o material, gostariam de ter de ciência de como está sendo colocado isso no CARF, né? Como está sendo aplicado as decisões do STF. E tendo essa praticidade, nós iniciamos aí pelo fato gerador das contribuições, né? Então, nós temos lá o artigo 195 da Constituição Federal, o artigo 201, ambos tratam, né, a Seguridade Social, que seria ali o financiamento de forma direta e indireta, e aí nos termos da lei, as contribuições, mediante os recursos provenientes de contribuições sociais, né? Então, temos aí os caráteres retributivos das contribuições sociais e a Previdência Social, que se organiza sob a forma do regime geral de previdência e de filiação obrigatória. Aí nós temos a base, né, para a Lei 8.212, de 91, que trata lá o artigo 28, que entende por salário e contribuição, né, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas habituais, sob forma de utilidades ou adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelo serviço efetivamente prestado, ou quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador do serviço nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então, é bem amplo, né, a caracterização do salário. E aqui nós não vamos entrar na materialidade, porque existem hoje diversas controvérsias sobre a habitualidade, o terço de férias, por exemplo, numa grande guinada da jurisprudência, nós tivemos uma interpretação diferenciada, então esse não é o objetivo hoje do nosso encontro. O nosso encontro é verificar como essas decisões que estão sendo proferidas pelo STF se aplicam nos processos administrativos fiscais que tramitam no CARF. Ela é imediata, ela precisa de alguma validação, há necessidade de observância de algum elemento da corte, né? Como é aplicado isso? E aí nós vamos nos reportarmos aqui ao artigo 62 do CARF, que determina a aplicabilidade de determinadas decisões ou de lei. E fica aqui vedado aos membros das turmas do julgamento do CARF afastar a aplicabilidade ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Segue aqui o artigo 26A do decreto 70235 de 1972. É antigo esse decreto, mas ele está valendo ainda, ele é o processo administrativo fiscal, né? Existem aí algumas críticas para sua atualização, né, dos procedimentos a serem tomados no PAF, mas ele está em vigor e a aplicabilidade dele ainda é
realizada por todos os processos que tramitam na esfera federal, né? E nós temos aí, então, o disposto nesse caput no artigo não se aplica aos casos de tratados, né, em acordo internacional ou ato normativo. E aí nós temos uma série de incisos ali, itens, que determinam sua aplicabilidade das decisões, né, do CARF. Ele não se aplica aqui em o inciso 1 que diz que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva. E aí é que vem a questão plenária do Supremo Tribunal Fundamental, Federal, perdão, que fundamente o crédito tributário objeto de súmula vinculante, decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Né? Essa decisão definitiva é o que traz de, assim, talvez controversa na aplicação das decisões no CARF. Nós temos um regimento interno que está para ser, na verdade já foi aberto inclusive consulta, salvo engano foi neste ano, início do ano, para ser alterado. Né? De que maneira é aplicado? Decisões definitivas do STF e do STJ, em matérias de repercussão geral ou recursos repetitivos. Né? De que maneira isso é aplicado e de que forma isso é utilizada na prática do dia a dia do tribunal. Bom, se o STF declara inconstitucional um dispositivo de lei, o CARF, ele é vinculando a essa decisão na esfera federal. Ele tem que obrigatoriamente reproduzir conforme o próprio processo administrativo fiscal e o regimento interno que determina essa reprodução. Ok. Mas essas decisões que foram tomadas, que nós vamos ver na sequência, alguns registros de transitado em julgado, decisão não definitiva, e parte das decisões que estão sendo questionadas ainda por meio de embargos pelos contribuintes, tá? A primeira delas que eu trago aqui para vocês são as operações de trade company. Essa transitou em julgado em 9 de setembro de 2020. Seria a receita decorrente da venda de produtos ao exterior por meio de trade companies. Nós temos duas diferentes formatos aqui para realizar as exportações, que são empresas exportadoras que possuem um registro especial para tanto, e as trade companies, que até então elas não possuíam. Né? E o tribunal, o STF, na decisão do RE 759.244, diz que não integraria a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. Essas empresas, Roberto, ela tem por objeto social a comercialização de mercadorias, podendo comprar produtos fabricados de terceiros para revender no mercado interno ou destiná-la à exportação, bem como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no mercado doméstico, ou seja, exercem atividades típicas de uma empresa comercial. Aqui nós tínhamos a divergência. Quando ela é exportadora, ok, não tem nenhum tipo de desentendimento. Mas como é uma trade company, é exportação indireta, é uma intermediadora daquele processo, nós tínhamos ali entendimento e também decisões do CARF para não beneficiar, né, a imunidade para aquelas operações. Tá? Ou seja, ainda não se seguia uma pacificação no tribunal perante esta operação de beneficiar as trade companies como um todo sobre as imunidades que ela teria benefício. Eu tive a oportunidade de relatar um processo como esse, e naquele momento eu já apliquei a decisão do STF e haveria a possibilidade de
conselheiros julgadores não aplicar a decisão do STF se ela não tivesse estado em julgamento. Vejamos, aqui é uma lacuna, no meu ponto de vista, no regimento interno ou na própria legislação, porque se nós temos pendente, teve uma decisão de mérito, né, nesse caso, beneficiando ou não o contribuinte, por que essa possibilidade, e aí, se for beneficiar o contribuinte, ela não poderia ser aplicada já desde já por economia processual e uma série de argumentações, até para evitar que mais à frente o processo demore, né, para que fosse colocado aí ao jurisdicionado, nesse caso, a decisão que foi proferida pelo STF. Mas ainda existe essa possibilidade, e até então o regimento interno permite que você não aplique a decisão do STF se ela não transitou. A ordem é expressa, trânsito em julgado, lá no RICARF. Né? E neste caso, o STF, lá, por unanimidade, apreciando o tema 674, sim, também por repercussão geral, ele até reformou o acordo anterior, o entendimento anterior, que acho que, salvo engano, vinha até do próprio STJ, para que fosse a norma imunizante contida no inciso 1, no parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal, alcançadas as receitas decorrentes das operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Então, houve essa aplicabilidade na decisão do STF, proferida, e quando eu tive a oportunidade de aplicar esse entendimento, eu não tive outra, digamos assim, outra alternativa senão aplicar o que o STF estava querendo dizer. Mas suponha-se que, e aí nós vamos ter casos à frente, que eu vou explicar aos colegas, que se houvesse uns embargos aqui, segurando esse trânsito em julgado. É uma lacuna que, no nosso entendimento, no meu entendimento, por exemplo, poderia ser revista, sei lá, para pelo menos sobrestar até, né, a decisão final, a decisão em definitivo do STF. Mas hoje, o que vigora, obviamente, é a decisão do STF sobre as trade companies, e elas são de reprodução obrigatória pelo tribunal, pelo colegiado, em razão dos alcances das normas legislativas hoje, que determinam a reprodução dessas decisões e que beneficiam, nesse caso, a atividade. Né? No meu caso, eu fui relator de um processo que tratava de uma agroindústria e que falava lá sobre o fundo rural, né? Nós tínhamos ali algumas decisões e, naquele momento, colegiado, em que pese não ter tido o trânsito julgado recente, que foi agora, né, nós tínhamos a aplicação de entendimento de que realmente poderia ser possível isso. Vale lembrar que não é o entendimento de todos os jogadores, viu? Tem jogadores que entendiam que não, as operações como as mercadorias só poderia beneficiar aquela receita de exportação as que fossem certificadas, né, pelo Ministério aí, da Fazenda, da Economia, e que pudesse ter, né, ali o benefício naquele momento. Então, não são todos os jogadores que entendiam que a imunidade era alcançada. Assim como o próprio STF, né, que também entendia que não eram todos os jogadores, não eram todos as operações que contemplavam a imunidade. Pois bem, passando adiante, aí nós temos o caso das imunidades de entidades beneficentes, as filantrópicas, né, na área da saúde, da educação, e aqui nós temos um grande engodo, viu, Roberto?
O grande engodo é no sentido de que nós temos pendente, e aqui diferentemente do que está lá nas trade companies, que houve um trânsito julgado, aqui não tem decisão definitiva ainda, em razão de oposição de embargos e que o STF ainda vai ter que deliberar sobre o tema, né? Porém, o que o STF até o momento determinou? Em 23 de 2 de 2017, decretou o STF a inconstitucionalidade de preceitos contidos no artigo 55 da Lei Ordinária 8.212, no RE 566622, por entender que, em suma, né, a matéria deveria ser reservada à lei complementar e não à lei ordinária. Diante do que foi lançado pelo STF no RE 566622, em repercussão geral, em 18 de 12 de 2019, o Pleno, por maioria de votos, entendeu por acolher em parte os embargos e teve a seguinte conclusão. Acolheu os embargos, sanando os vícios identificados para assentar a constitucionalidade do artigo 2 da Lei 8.212 de 1991, ou seja, o artigo 55 desta lei tem 5 incisos. Dos 5 incisos, 4 foram declarados inconstitucional. Apenas um constitucional. Tá? Na redação original e nas redações que lhe foram alcançadas pelo artigo 5º da Lei 9.429 de 66. Pois bem, aqui nós temos um questionamento, porque tem outras ações diretas de inconstitucionalidade tramitando, uma delas é a 4480, e é de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e discutiu a inconstitucionalidade de alguns dispostos da Lei 12.101 de 2009. E por que está sendo questionado isso? Porque, veja só, o STF proferiu uma decisão dizendo que não caberia à lei ordinária tratar sobre aquela questão de imunidade, e sim a lei complementar, que levaria, nos remeteria ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, aquelas características e elementos necessários, os requisitos. Pois bem, nesses requisitos aqui, o STF voltou atrás e disse, não, olha só, o inciso 2º, ele é constitucional, os demais incisos são inconstitucionais. Aí ficou uma incongruência na interpretação, né? E como o STF vai resolver isso? Não me cabe, assim, dizer se é bom ou ruim, o que deve ser feito, mas me cabe apenas entender o que vai ser colocado para nós, porque o inciso 2º diz o seguinte, seria constitucional a exigência do SEBAS, que é o Certificado do Registro de Entidades de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. E ali tem aquela renovação de a cada 3 anos, e na renovação você tem os elementos que os órgãos, né, expeditores do SEBA, ele avalia se aquela entidade poderia ser beneficiante ou não, mesmo tendo a eficácia, nesse caso, somente de declaratória, e não a eficácia contida que nós temos ali, já plena, pela legislação. Aqui seria uma declaração. O direito do contribuinte, nesse caso, no meu entender, já estaria constituído. Pois bem, mas não me cabe aqui fazer regra de julgamento, inclusive como julgador. A regra senso, né, de julgamento, inclusive como julgador, mas somente aplicar a lei e fazer a interpretação técnica. E essa interpretação técnica, me parece que há divergência. E quando nós temos aqui o que me deixa desconfortável é entender como nós podemos aplicar, e que nós já tivemos essa questão, e aí são divisões dentro do colegiado, cada um segue uma linha de entendimento, né? No seguinte sentido. Ora, se a autuação do processo estiver contida
nos demais incisos que foram declarados inconstitucionais, não tem problema, a aplicabilidade é imediata no processo administrativo fiscal, porque sobre a materialidade neste entendimento, e aí é um entendimento que pode ser até diferenciado por outros conselheiros, já teve decisão definitiva daqueles incisos. Tem um embargos que está tratando, aí o contribuinte embargou essa decisão do STF, no caso, para o inciso 2º, e aí sim, essa não teria decisão definitiva, que, neste caso, né, impede o colegiado de aplicar a decisão definitiva. Veja que nós estamos falando de decisão material e formal. Na materialidade dos demais incisos do artigo 55 da Lei 8.212, ok, já acabou, não tem mais questionamento. Formalidade ainda pende de deliberação pelo STF. Como é que se aplica isso ao processo administrativo fiscal? Bom, tem interpretações, e essas interpretações, independente da minha compreensão, ela pode ser colocada e, obviamente, julgadores podem entender que o inciso 2º ele está declarado constitucional e logo, se a autuação recaiu sobre o inciso 2º, deveria permanecer, né, o lançamento fiscal neste caso. Essa é uma interpretação que pode acontecer no colegiado. Há quem diga que o inciso 2º, como ainda não foi transitou em julgado, não teve decisão definitiva neste caso, há quem diga que não deveria se aplicar ainda, né, porque deveria aguardar o trânsito em julgado. Este é um formato que tem que ser verificado ainda de que maneira pode ser resolvido, porque pode ter entendimento nas turmas e colegiados e julgadores de forma diversa nesse sentido. E, no meu ponto de vista, não estaria a afastar a aplicabilidade de lei, que é, inclusive, um requisito para que o mandato do conselheiro permaneça, no caso, né? Se ele não aplicar a lei, ele pode perder o mandato. Mas, neste caso aqui, não estamos falando de inaplicabilidade de lei, porque nós estamos com uma interpretação sobre a constitucionalidade ou não, e não transitou em julgado dessa interpretação. Vejamos o engodo que nós temos hoje sobre as entidades beneficentes e aplicabilidade no processo administrativo fiscal. Também tem conselheiros que entendem que a questão é simples. É só dizer que o inciso 2º foi declarado constitucional e, se a autuação recair sobre ele, mantém a autuação. Mas se você for levar a cabo que, e aí um dos problemas sérios e agravantes, né, da lei que tratou sobre os SEBAS, que seriam as contrapartidas para poder ter o certificado do SEBAS, esta lei teve diversos dispositivos, aí sim, declarado a lei é 12.000, deixa eu pegar aqui a lei, é 12.101 de 2009, tem diversos dispositivos declarados em constitucional, tem ato, inclusive, da Procuradoria da Fazenda Nacional dizendo que tem que, sim, obedecer a uma lei complementar e sugeriu a apresentação pelo governo federal de uma lei complementar. Se nós levarmos em consideração que a exigência do SEBAS pode estar inconstitucional na matéria, nos seus requisitos, porque daí tem que ir lá, por exemplo, uma entidade que trabalha com creche, né, que teria a possibilidade de uma entidade beneficente, possibilidade de imunidade. Se nós formos levar em consideração que isso pode não necessitar e ter declarado o SEBAS inconstitucional, como é que eu vou aplicar no PAF, no processo administrativo fiscal, uma decisão, um julgamento, o inciso 2º? Se a sua materialidade ela está com deficiência na exigibilidade, e o STF diz, olha, esses dispositivos aí que exigem o SEBAS estão todos inconstitucionais. Naquela lei que eu citei, né? Que são as contrapartidas, que deveria ser por lei complementar.
Então, há interpretações, há divergências que pode cair, como uma sorte ao contribuinte ter o processo julgado favorável ou não. Porque existem conselheiros que vão entender que sim, o inciso segundo ele é constitucional e independente daquelas exigibilidades e elementos requisitos para o SEBAS, ele está valendo, porque o STF diz que é constitucional a exigência do SEBAS. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas essa é a dificuldade hoje para aplicação e diversas instituições, entidades foram, né, autuadas. Nós temos muitas entidades autuadas pelo artigo 55 da Lei 8.212. Então, o que gera, em Wesley, o que gera, na verdade, você está falando, é que não há uma situação tranquila. Podemos ter duas posições divergentes em relação aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal que não se tornaram definitivos. Isso em razão da legislação, digamos assim, desatualização, por assim dizer, da própria legislação, inclusive do regimento interno do CARF, não é? Sim. Exatamente. É isso. O regimento interno não prevê ainda, nós estamos prestes a ter essa alteração. De repente, o regimento interno pode vir a botar aí luz a esse tipo de interpretação, né? O fato é que, sim, o colegiado é soberano, ele pode emitir a sua decisão e o contribuinte que não agradou-se com aquela decisão, ele vai opor os seus embargos lá, e aí nós temos a previsão de embargos, né? Uma decisão por uma Câmara, né, ele pode embargar a decisão, insatisfeito com o resultado. Né? Até porque houve, inclusive, um debate muito grande que se esses processos não deveriam estar suspensos, porque eles estavam suspensos desde 2017 no CARF para julgamento, sobre entidades beneficentes. Dada essa complexidade de entendimento. Claro. Entendimento. Então, assim, parece simples, mas eu entendo que não é. Não está simples, não está claro, não tem luz ainda. E me parece, o STF decidiu, agora vamos aplicar aqui. Mas a gente já levantou aqui alguns dos problemas. Tem mais, inclusive. Tem outros elementos que tanto contribuinte quanto fazenda, né, erguem e dizem, olha, não, isso aqui é constitucional, e isso é inconstitucional, esses elementos e requisitos são necessários para, inclusive, nós temos o controle dessas entidades beneficentes. Né? Mas o que está sendo dito não é bem exatamente, olha, os elementos e os requisitos para esse controle não são necessários. O que está se dizendo é que houve uma interpretação da constitucionalidade, o controle, né, dessa constitucionalidade de maneira formal que não obedeceu à lei complementar que deveria estar lá. Lei complementar. Tá? A dificuldade que eu vejo aí é também e principalmente para o julgador, porque você está dizendo, ele terá que analisar o julgado para destacar se aquela situação realmente teve um julgamento da sua materialidade, se teve uma definitividade, porque pode haver um embargo de declaração, não vai transitar em julgado, mas a matéria veiculada pelos embargos de declaração pode não necessariamente afetar a relação jurídica de direito material reconhecida no julgamento principal. Então, o julgador vai ter que ter uma sensibilidade de destacar essa situação. E aí, isso que eu acho é que eu encontro a dificuldade, e para o julgador. Mas exatamente, isso que eu até comentei no início. O que eu estou falando aqui não reproduz a decisão final das turmas. Eu nem posso fazer isso. E nem do conselheiro, né? E nem posso emitir uma opinião sobre o processo a ser julgado fora do julgamento. Isso eu também não posso. O que eu posso dizer é que essas materialidades de julgamento estão postas para o conselheiro, para o CARF, né, e elas têm ali os seus caminhos, tanto para manter a autuação, quanto para não manter a autuação. Né? E, obviamente, existem algumas lacunas que elas têm que, no meu ponto de vista, serem avaliadas, né, no julgamento, na aplicabilidade tanto da decisão do STF quanto da norma. Então, esse é um caso
que, assim, não está simples, no meu ponto de vista, de aplicabilidade. Porém, o conselheiro pode entender que está simples e vai aplicar a decisão. Eu entendo que, no momento do julgamento, inclusive eu posso até verificar de que maneira aquilo pode ser aplicado. Então, é uma questão bem genérica, viu, Roberto? Não é específica. É importante frisar isso para que nós não tenhamos compreensão de que o conselheiro falou que deve ser aplicado dessa maneira. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque, inclusive, o Código de Ética dos Conselheiros recente impede-me de proferir esse tipo de compreensão. Não, eu acho que está bem claro, está dizendo que é análise de caso a caso, não é uma opinião sua específica. Exato. Cada caso vai ter que analisar. Exato. Aí nós passamos aqui ao salário maternidade. O acórdão, eu estava verificando, foi publicado no dia 21/10/2020, hoje. Foi publicado hoje. Não está transitado, não tem o trânsito em julgado, não tem decisão definitiva pelo STF. E o tema 72, que deu também por repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário ali do RE 576967, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, previsto aí no artigo 28, parágrafo 2º da Lei 8.212, e a parte final do parágrafo 9º. E aí fixou a tese. Bom, não temos decisão definitiva ainda. Fica a cargo do tribunal, no caso, se ele vai aplicar ou não essa decisão. Nós temos aí a probabilidade de não ter, e aí fica aberto essa questão para que o conselheiro vote da maneira que entender devida, se ele vai aplicar essa decisão que não transitou em julgado ou não, que não transitou ainda em julgado, perdão, nos processos administrativos fiscais. Então, ok, tivemos uma decisão afastando o salário maternidade, os processos que estão tramitando, automaticamente se aplica? Sim, mas tem que ter ainda o trânsito em julgado. Nós tendo o trânsito em julgado, ok. E não tendo o trânsito em julgado, indo para a sessão de julgamento, como pode votar o conselheiro? Ora, ele não está vinculado a essa decisão. Ele pode entender que o salário maternidade ainda incide, conforme a própria legislação, a contribuição previdenciária. Mas é injusto, é errado, é incorreto. Olha, nós estamos falando de aplicabilidade das decisões naquele momento. E aí, o que eu gostaria de frisar, Roberto, é o seguinte: nós, conselheiros lá no CARF, não estamos para aplicar decisões justas ou injustas, porque essa materialidade fica para o Poder Judiciário. O que o CARF avalia é a concentração material da lei. Ele é obrigado a aplicar a lei, ele não pode afastar a lei, que nem nós falamos lá do artigo 62 inicialmente. Então não tem como afastar a lei. Agora, ele pode aplicar a interpretação do STF neste momento? Poderia aplicar a interpretação do STF. Mas não transitou em julgado. Ele é obrigado? Não, não é obrigado. Porque tem decisões, inclusive, precedentes. Você vai pegar lá, o STJ tem precedente, enfim, posso fazer essa aplicabilidade nessa decisão, nesse julgado. Ok, pode. Pode. Mas ele é obrigado? Não. Como é que se resolve isso? Bom, com uma legislação. Penso eu com uma legislação. Volto a dizer, o Ricardo está para ser alterado. Vamos ver se vai vir. Terço Constitucional de Férias, RE 107-2486, em sede de repercussão geral, decidiu sobre a incidência, neste caso, da contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, respectivos terços de férias usufruídas e as indenizadas. O acórdão foi publicado em 2/10/2020 e aguarda embargos. E aqui há uma grande guinada das decisões do STF, no caso, alguns poucos precedentes tinha lá, mas do STJ em especial, que determinava que essa verba seria indenizatória. Volto a dizer, não vamos aqui debater a natureza da verba,
né? Não é essa a ideia, é a aplicabilidade da decisão. Essa decisão do STF, que ainda não transitou em julgado, pode ser colocada lá no processo administrativo fiscal no momento da sua, da sua julgamento, da sua decisão? Pode. É obrigatório? Não. Traz insegurança? Traz. Traz mais segurança. Do ponto de vista legal, o CARF está atuando certo? Sim. Ele está aplicando a lei. O entendimento, que talvez antes do STJ, inclusive, era para não incidência do texto de férias, das contribuições, no caso. Não incidência das contribuições no texto de férias, né? Então, nós temos aí, Roberto, essas 4 decisões, a sua grande maioria, uma já transitou em julgado, a outra transitou, teve decisão definitiva em partes, na materialidade dos dispositivos lá do artigo 55, que é a questão das imunidades, entidades filantrópicas. A primeira transitou em julgado com as trade companies, as exportadoras, né, na exportação indireta, que foi considerada também imune. Ela compra ela adquire a mercadoria para posterior revenda no mercado internacional. O salário maternidade, que, no meu ponto de vista, esse dificilmente vai ser alterado pelo STF no entendimento, porque há também um grande apelo, né, e esse tipo de interpretação o STF pode realizar diferente do CARF. E o texto de férias, que também não transitou em julgado, aí não tem decisão definitiva, e aqui espera-se um grande debate entre contribuinte e fazenda, para que seja incidida essa verba para fins de contribuição previdenciária. Lembra-se que, neste caso, é para o trabalhador, viu? Não para me parece que há uma divergência também de interpretação aos funcionários públicos aqui. Pois bem, de forma a encaminhar aqui a minha fala inicial, e resumindo, o CARF é obrigado a aplicar as decisões definitivas em sede de repercussão geral ou repetitivo pelo do STJ nas suas decisões. Ele tem autonomia para proferir, né, julgamento de que entende devido dentro da lei, né, concentrando na lei, observando a necessidade da lei, e neste caso, ele pode fazer a interpretação que é legislativa, afastando a possibilidade, se não transitou em julgado dessas decisões, afastando a possibilidade da interpretação do tribunal, do STF e do STJ. Inclusive, no terço de férias, quando não tinha voto de qualidade, às vezes, e por muitas vezes, acabava dando empate, né? E o contribuinte perdia, neste caso, pelo voto de qualidade. Hoje, se caísse um julgamento deste, e independente da decisão do STF, e tiver o voto de qualidade, o contribuinte ganha. Ah, mas como é que o contribuinte ganha nos processos, nos outros não agora, e vai perder lá no STF? A possibilidade que o jogo nos deixa aberto, né? Poderia aí o legislador observar isso e querer modificar essas regras? Pode, até acho que num futuro breve vamos ter esse tipo de situação, porque há muita reivindicação de contribuintes, inseguranças jurídicas que estão sendo colocadas, inclusive das decisões do próprio STF e STJ, que está modificando, né, a sua interpretação, a sua jurisprudência. Então, de forma bem prática e aplicando ao processo administrativo fiscal federal, essas seriam as minhas considerações iniciais, viu, Roberto? Obrigado, Wesley. Mais uma vez agradeço a participação. Foi esclarecedor, para mim ficou tranquilo, ficou claro, né? Não há como dar uma posição
a respeito dessa situação. É uma situação de instabilidade, de insegurança, porque eu estava pensando durante a tua explanação, porque há acórdãos, a posição do Supremo Tribunal Federal, que diz que a sua decisão, vamos dizer uma decisão do plenário, ela já vale a partir do momento do julgamento. Né? Tem eficácia a partir do julgamento, independentemente até da publicação. Por outro lado, tem uma legislação que trava o Tribunal Administrativo, ou pelo menos cria uma dúvida no julgador de como ele deve aplicar essa decisão. Né? Eu estava olhando ali o regimento interno, ele usa uma expressão definitiva, né? Não usa trânsito em julgado, a expressão é definitiva. Acho que, de repente, essa é a saída. Mas, mesmo assim, recai naquilo que você falou. Vai caber ao julgador a sensibilidade de entender o que é definitivo dentro de uma situação em concreto ou não. Né? Porque, ao fim e ao cabo, continua a insegurança. A solução seria, como você mesmo falou, uma alteração da legislação. Mas, Wesley, eu queria, antes de mais nada, te dizer assim, ó, a live está sendo um sucesso, a doutor Roque Carrasa entrou, lhe cumprimentou, a doutora Alice Greck também entrou, lhe cumprimentou, Cristiane Neri, a Mariana Koch, que é a nossa colega também do IARGS, quem mais aqui, a Ana Lúcia Piccoli também do IARGS aqui, tem muita gente aqui que está lhe cumprimentando e parabenizando. Tá? Quanto tempo ainda? Eu tenho aqui, nós temos um pouquinho mais, que a gente atrasou 5 minutos, né? Mas acho que dá para fazer, nós temos 10 minutos tranquilamente, 8 minutos. Dá para fazer, se quiser fazer agradecimentos e encerrar. Não, vou continuar no tema aqui, que eu me empolgo. Aí o que acontece? Eu vou só falar da questão da decisão definitiva, né? O PAF, o regimento andou bem na questão definitiva, porque o trânsito em julgado, às vezes, ele tem lá todas as formalidades. Mas, assim, fica a interpretação para o tribunal, a aplicação dessa decisão definitiva, né? O que seria a decisão definitiva? Aspecto material e formal. Ok, então, nós temos essas interpretações que podem ser, veja só, olha que coisa interessante. No terço constitucional de férias, o STF mudou a interpretação de decisões de anos, inclusive do STJ, e disse que agora incide as contribuições, ok? Se nós cairmos hoje, eu já tive a oportunidade de julgar, inclusive, né? Caiu hoje, nós temos tendo uma sessão de julgamento no CARF hoje. Eu vou aplicar a decisão do STF ou não? Bom, não tenho a decisão definitiva ainda, não tenho o trânsito em julgado, ok? O que seria definitivo nesta questão? Seria, né, no meu ponto de vista, lá a materialidade já vencida com o seu trânsito em julgado. Mas, veja só, se no voto de qualidade, cair no voto de qualidade, o contribuinte ganha, que muitas das decisões, inclusive, davam favoráveis ao contribuinte, além dos precedentes de dar pelo voto de qualidade, supõe-se que ele ganhe. E o STF confirma que há a incidência da contribuição nesta verba, né? Nesta rúbrica. O que vai acontecer? A Fazenda vai recorrer à Câmara Superior para aplicabilidade da decisão do STF. Então, nós temos aí um limbo neste meio tempo em que há a exigibilidade. E é importante para as empresas também até se programar, né, se organizar. Eu digo isso e... vamos dizer, mas matéria... A lei lá foi inconstitucional, tem que aplicar isso. Não, infelizmente, no CARF, nós só temos a obrigatoriedade e a competência de julgar pela legalidade da lei, e não a ilegalidade e inconstitucionalidade. Aí tem a súmula CARF número 2, que diz que o tribunal não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade. Então, fica, inclusive, uma dica para quem faz recursos ao CARF, não alega inconstitucionalidade, alega a aplicação da decisão final definitiva do STF. Você alega a aplicação. Mas aí nós temos diversos recursos que dizem é inconstitucional, até a exigibilidade de multas, né, são inconstitucionais.
nem adianta alegar isso, porque a lei diz que não pode, e a súmula CARF não pode, a matéria não vai ser conhecida pelo tribunal. Né? Às vezes em laudas e laudas, inconstitucional, aí tu mata toda a argumentação daquela dispositivo, né? Então, assim, fica aí as minhas considerações, ressalvando, claro, obviamente, que não é uma interpretação do CARF, não é uma decisão de conselheiro, não é só uma avaliação realmente do que dessas decisões se aplica ou não aplica ao processo administrativo, até para esclarecer para a sociedade, né, de que maneira isso vem se aplicando ou deve ser aplicado para conhecimento acadêmico, técnico, e que nós possamos ter aí as decisões adequadas sendo aplicadas de maneira fiel à própria legislação, bem como pela justiça na área judicial. Obrigado, viu, Roberto? Fico agradecido e lisonjeado aí pela Alice ter entrado aqui conosco, o professor Fernando, a procuradora do município de Porto Alegre, que também ontem acho que nós tivemos a Cristiane Nery, que nós tivemos uma live também ontem, tive a oportunidade de estar com ela. E os demais colegas aí que também estão participando aqui conosco, que live hoje em dia tá bastante, né? Então a gente acaba tendo que nos compreender melhor aí nas lives aí para entender qual a que nos chama mais atenção para participar. Perfeito, então agradeço muito ao IARGS, a presidente aí do IARGS. A Alice não é mais presidente do IARGS? A doutora Sulamita é a presidente e a Alice é a vice-presidente. Vice-presidente. Ela, inclusive, mandou mensagem agora, é o IARGS que agradece. Reforçando ela, eu agradeço imensamente em nome do IARGS e a sua disponibilidade em estar aqui. Como você mesmo, eu vejo que você está muito em bastante lives, bastante em eventos, então só disponibilizar um tempo da sua agenda para estar aqui conversando conosco, eu já fico muito feliz. Agradeço a presença de todos também, pessoal. Espero que tenha gostado. Um bom dia a todos. Wesley, mais uma vez, obrigado. Um abraço, disponibilidade aí para o pessoal sou conterrâneo de vocês, sou gaúcho também, então fico em casa quando falo com vocês aí. Que bom. Um abraço a todos e bom dia. Tchau. Tchau, tchau.